Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz e a graça do Senhor Jesus, a você que está assistindo esse vídeo, esteja contigo. E eu quero te convidar hoje a irmos ao estudo da palavra, à leitura da palavra. Hoje iremos ler lá, Carta à Igreja de Filipe, mais conhecido como Filipenses, o capítulo 2. Iremos ler do versículo 1 em diante. Mas antes de entrarmos e nos aprofundarmos na palavra, eu quero te convidar a deixar o like, porque é importante para a plataforma entender que você está gostando do conteúdo. E ela vai sugerir também a outras pessoas esse conteúdo. Eu me chamo Elmo e quero te convidar a meditarmos nesta palavra e a compreendermos e entendermos a mensagem da palavra de Deus. Hoje, nos dias atuais, temos diversas pessoas usando o nome de Jesus Cristo, falando de Deus e falando do Evangelho, das Escrituras. Mas, infelizmente, poucos com compromisso com o verdadeiro Evangelho, com a verdadeira palavra de Deus. E muitos comprometidos consigo mesmo, com obras humanas e com as suas vontades e desejos. Sendo orgulhosos, prepotentes e arrogantes em suas palavras, mas onde tem multidões seguindo, onde tem pessoas batendo palma e pagando para ouvir essas asneiras. Mas eu quero te convidar a meditar numa palavra rápida, básica, mas que é muito profunda a nível de Evangelho, a nível de Cristo. E te levar a refletir e a fazer uma autoanálise e reflexão sobre que evangelho temos ouvido e que evangelho estamos seguindo. Então vamos à palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 1 e diante. Nos diz: portanto, se por estarmos em Cristo, temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, Paulo fala, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então Paulo nos diz, se temos algum poder ou encorajamento de amor e comunhão com o Espírito, devemos ter compaixão, alegria e um mesmo modo de pensar e um mesmo Espírito. E esse Espírito é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Versículo 3. Ele nos diz, nada façais por rivalidade e nem por vaidade. E o que temos visto desses evangelhos pregados, propagados nas igrejas? Rivalidade, contendas, brigas por poder, dinheiro, fama. Paulo diz que não devemos fazer nada por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda humildade, repito, com toda humildade, as demais pessoas superiores a si mesmo.
Paulo nos ensina que devemos considerar as demais pessoas superiores a nós mesmos, porque o maior exemplo de humildade é Cristo, aquele que tanto falamos que é o nosso Deus e Salvador, e que o seguimos, e que seguimos o seu evangelho. Versículo 4. Cada um zele, não apenas pelos seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Mas o que a igreja contemporânea tem feito? Zelado pelos seus próprios interesses? Ou zelado apenas pelos interesses do seu grupo? Ou pelos interesses daqueles que compactuam da sua mesma fé? Da sua mesma ideologia? Do seu mesmo partidarismo? Que cristianismo é esse? Em que Jesus nos ensina que devemos ser humildes e que devemos pensar no coletivo, não no individualismo, que não devemos ter vaidade, mas antes devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o exemplo maior ele nos diz, versículo 5, tende vós mesmo o sentimento que também houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que houve em Cristo nós devemos ter se somos seus seguidores verdadeiros. Não de palavras, mas de atitudes. Versículo 6. O qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, não reivindicou ser igual a Deus. E o versículo 7 nos diz, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhantes aos seres humanos. Cristo esvaziou-se a si mesmo na pessoa de Deus e tomou a forma de um servo. E tornou-se semelhante a seres humanos, a sua criação. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Não existe outro nome mais poderoso nos céus, na terra e debaixo da terra, a não ser ao do Senhor Jesus Cristo. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então que venhamos seguir o exemplo dele, nos humilhando, se tornando pequeno, pensando no próximo, colocando os outros e os interesses dos outros acima dos nossos. Não é uma missão fácil. É uma luta diária entre a carne e o espírito. E nós devemos vencê-las. Mas só vencemos com a ajuda de Cristo, se verdadeiramente Ele reinar e for pleno em nosso ser, em nossas vidas. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui e te desejar a paz do Senhor Jesus. Amém.